Eu acho que o Elias Jabbour é marxista, sim. Acho sim. Porque tem tipos de marxistas, gente, assim. Tem tipos diferentes. Talvez o Elias não seja o mesmo tipo de marxista que o Jones. Tá? Então tem muitas linhas do marxismo, enfim. Como assim? Ele queria que o dinheiro é criação estatal? O Elias disse que o dinheiro é criação estatal. Galera, assim, nós temos que fazer uma diferenciação entre dinheiro e moeda. Moeda é uma criação estatal, tá? Moeda é uma criação estatal. O dinheiro é um equivalente geral de valor. Para simplificar o entendimento, eu gosto de explicar assim. A moeda é a coisa, o dinheiro é a relação social. Então tem que ter muito cuidado. Porque às vezes, na frase, a gente fala dinheiro, mas a gente está se referindo à moeda. Pode acontecer. Não sei se é o caso específico que você está falando que o Elias falou. Tá? Eu mesmo eu tento me policiar, tá? Quando a gente está falando, explicando alguma coisa, às vezes você se refere a dinheiro, querendo se referir à moeda, e vice-versa também, embora não seja o mais comum, né? Mas é isso, tá? Então o dinheiro, ele não é uma criação estatal, porque ele é uma relação social, tá? Necessária para a existência do capitalismo. O Marx, ele é genial, já no primeiro capítulo ali do Capital, livro 1, ao provar o aparecimento do dinheiro, tá, na consolidação das relações capitalistas de produção. E o dinheiro, portanto, ele é uma relação social que se estabelece sobre a coisa, que é a moeda. A moeda vem do Estado. Tá? É isso. E o próprio Marx admite isso. Todo comunista, ele quer superar o capitalismo. Aí tem uma outra coisa que eu acho que talvez eu tenha que bater mais, que é o seguinte. O capitalismo é fundamental para a existência do comunismo. Nós não negamos o capitalismo. Porque, assim, a primeira coisa, nós não somos idealistas. O capitalismo é um dado. De modo que, sem este dado, não poderia existir a construção das bases para a existência do comunismo. Portanto, o comunismo a ser construído depende da superação deste modelo. Só que este modelo é também o modelo responsável pela criação das condições de existência do comunismo. Por isso que o Elias fala algo que não é do Elias, isso é Marx. Marx e Engels. O comunismo é a superação do capitalismo, não é a destruição do capitalismo. O comunismo é um modo de produção que não existe nem em teoria. A gente só tem o gol, o final. A gente tem o que a gente almeja do comunismo. E no mais, a gente tem algumas pistas para o socialismo. Então, o que o Elias o Elias, na minha avaliação, faz um debate muito refinado. Erra muitas vezes, pelo meu ponto de vista, a gente diverge, mas eu acho que quem busca fazer o debate que ele quer fazer vai também errar dessa maneira. Tá? Porque ele está tentando encontrar respostas, tá, que são difíceis de encontrar. No sentido de instrumentalizar melhor o que seria o socialismo do século XXI. Nós temos algumas pistas, eu concordo com ele em muitas. Eu li 2 obras do Elias, tá? Inclusive esse último aí que ele vive divulgando, tá? Que eu tive o prazer de ler. Enfim, ele mesmo me mandou o texto, né? Lá na época da publicação. E ele tem algumas pistas. Eu acho que ele parte muito do que a China e o Vietnã estão fazendo. Mas ali nós temos incompletudes, compreendem? Que não são coisas fáceis de serem completadas. E a gente tem que tentar completá-las a partir da tentativa e erro mesmo. Sabe? O mercado é criação estatal. Aí, galera, a gente tem que entender o seguinte, tá? Eu entendo de onde que o Elias está tirando isso. O capitalismo não é uma invenção estatal. O que a galera tem que entender, assim, o Capital do Marx é uma obra muito focada na sociedade mercantil capitalista do século XIX, tá? Uma obra focada nesse objeto de estudo, tá? E aí ele prova, tá, ali como que se desenvolve essa sociedade. Agora, a moeda é uma invenção estatal e o Estado
em alguma medida, estou procurando as melhores palavras aqui porque é muito fácil de ser mal interpretado aqui. Tá? O Estado, em alguma medida, ele se relaciona com a moeda. A moeda é mais um instrumento de dominação de classe. De modo que as coisas caminham juntas. Então existem coisas que fundamentam a existência do Estado. Dentre eles, moeda e tributação. Então, moeda e tributação são determinantes para a existência do Estado, que é a representação da classe dominante organizada. Disso decorre a existência do mercado. Perfeito? Disso decorre a existência do mercado. Agora, não é disso que decorre o capitalismo. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque o capitalismo vai ser o desdobramento desta lógica. A sociedade do capital, ou o capitalismo, é, até então, a mais bem acabada forma de Estado. Produto da luta de classes ao longo da história. Então veja, você vai ter essa lógica de tributação, moeda, Estado, para a organização da classe dominante, a fim de exercer a violência cotidiana e assim poder extrair o excedente produtivo da classe trabalhadora, seja no modo de produção asiático, seja no escravismo romano, seja no feudalismo, seja no capitalismo. Só que do modo de produção asiático, vai ser o primeiro modo de produção dentro dessa lógica, até ao capitalismo, nós vamos ter desdobramentos da luta de classes. O que Marx prova no Capital é o aparecimento das relações tipicamente capitalistas de produção. O mercado tipicamente capitalista. Este não é derivado do Estado. Entretanto, a dialética que chega até este ponto é. Vejam como o debate é mais sofisticado. Então, cuidado, gente, assim, ó, porque a galera tá começando, tá assistindo o influenciador, tá? É um atalho do que ler todas as obras, e ok, não tem problema nenhum em fazer isso, mas a gente não pode se emocionar de achar que a gente já domina determinado assunto quando a gente ainda está aprendendo esse assunto, tá? E às vezes é pior ainda quando a gente passa a achar isso e aí passa a malhar o coleguinha. Então, cuidado. Eu não sei o contexto que o Elias falou. Eu tô falando, eu dei uma outra explicação aqui, tá? A explicação que eu dei para mostrar para vocês qual é o meu entendimento a respeito dessa questão, tá? E assim, esse não foi objeto de estudo de Marx. E o que a gente sabe hoje a respeito disso é produto de coisas que na época de Marx não eram sabidas. Por exemplo, o que Marx sabia a respeito da origem da moeda era ainda baseado naquilo que era vanguarda a seu tempo, que era uma derivação de uma construção lógica que, na verdade, tratava-se de uma hipótese para o aparecimento da moeda. Não havia materialidade, e aí eu estou falando de vestígios arqueológicos estudados pela antropologia, pela história, que corroborassem essa tese. Então, de lá para cá já se encontraram coisas, vestígios arqueológicos, destas foram produzidos estudos, debates, que mostram que a hipótese que era a mais aceita na época de Marx não é a melhor hipótese para o aparecimento da moeda. Hoje, a gente pode dizer que a moeda é uma criação do Estado. Na época de Marx não era possível afirmar isto, Marx não parte disso. Mas veja, por que afirmar isso não é antimarxista? Muito antes, pelo contrário. Nós marxistas somos materialistas. Nós não podemos negar a materialidade. A materialidade que Marx tinha para estudar no século XIX era outra, o que levava a outras conclusões. Entretanto, isso que se descobriu, em nada muda o que Marx escreveu no Capital. Por quê?
No Capital, ele está analisando a sociedade mercantil capitalista do século XIX. Entende? Então, ele olha para a moeda do século XIX, para o capitalismo do século XIX, para as relações de produção do século XIX. E ele analisa isso. Ele até vai fazer menção aqui ou ali aquilo que ele entende como aparecimento da moeda, só que ele parte de Smith e Ricardo, que subscreviam a tese da moeda surgida a partir do escambo. Tá? O que está errado nisso? Vai haver escambo, mas o aparecimento da moeda é anterior. Porque só vai haver escambo no sentido mercantil em sociedades, isso que Marx não tinha como ver na época, que já tiveram algum tipo de contato com sociedades de Estado. Porque é o Estado que introduz a noção mercantil de moeda. Porque o meu ponto ainda vai mais além. No sentido de que é o seguinte, ora, o que se descobriu depois de Marx e que mudou, portanto, essa interpretação, não só não contradiz a teoria de Marx, como a reforça. Porque o que Marx diz para nós é que o Estado é a representação da organização da classe dominante. E que este existe para aplicar mecanismos de violência cotidiana a fim de extrair o excedente de produção da classe trabalhadora. Dentre estes instrumentos está a moeda. A função da moeda, desde que ela era apenas um certificado de dívida, como se vai encontrar vestígios arqueológicos lá na Suméria Antiga, tá? Até hoje. Por quê? Das determinações da moeda, a mais determinante, tá? Mais abstrata, se você preferir, é a de ser unidade de conta. No dinheiro, que não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que didaticamente a gente pode utilizar esse exemplo também, é ser equivalente geral. Mas na moeda é ser unidade de conta. Porque não há economia mercantil, portanto, não há trocas no sentido comercial se não houver unidade de conta. Tá? Para transformar dois iguais em iguais.